Lamentações 5:21, que é o tema, né? Diz assim: converte-nos a Ti, Senhor, e seremos convertidos. Renova os nossos dias como dantes. A minha versão Shed está assim: converte-nos a Ti, Senhor, e seremos convertidos. Renova os nossos dias como dantes. Amém, querido. Pode se assentar em nome de Jesus. Aleluia. Eu queria dizer que essa palavra, nós sabemos que aqui o profeta Jeremias estava em cativeiro na Babilônia, e quando ele está escrevendo essa revelação, nós sabemos que esse homem foi realmente muito usado por Deus. Eles estavam numa situação muito difícil, e esse versículo, se nós lermos todo o capítulo 5, aqui diz que os fiéis pedem misericórdia. Então aqui é uma situação, como no versículo 7 está falando, nossos pais pecaram e já não existem, nós é que levamos o castigo das suas iniquidades. No versículo 16, caiu a coroa da nossa cabeça, ai de nós, porque pecamos. Então, esse versículo que ele está declarando, converte-nos a Ti, Senhor, é porque eles estavam numa situação que não era favorável. E a palavra está dizendo no versículo 22: por que nos rejeitarias totalmente? Por que te enfurecerias sobremaneira contra nós? E lendo esse versículo e vendo a situação, porque se estava em Babilônia, em cativeiro, é porque a situação, nós sabemos, todo mundo aqui conhece um pouco da história e sabe que, amados, viver 70 anos no cativeiro não é para qualquer um. Mas essa palavra, quando está dizendo renova os nossos dias como dantes, eu queria, para a gente não fugir do texto dessa campanha, desse versículo, se você quiser por gentileza abrir lá em Abacuque, porque o Espírito Santo foi me levando nessa mensagem muito interessante, porque Abacuque e Jeremias, na verdade, são profetas praticamente quase da mesma época, quase. E Abacuque 3, se você quiser abrir aí, vamos falar o que estava no coração de Jeremias e o que estava no coração de Abacuque, porque esse versículo que nós lemos, que ele está clamando e dizendo, né, em Lamentações, e seremos convertidos, renova os nossos dias como dantes. Olha aqui o que diz Abacuque 3, no versículo 2. Se você quiser, o mesmo está aqui, oração do profeta Abacuque sobre a forma de canto. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações, e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos, faz-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Olha que interessante, quando nós falamos em Lamentações, ele diz: renova os nossos dias como dantes. E o profeta Abacuque está dizendo: aviva a tua obra, Senhor, no decorrer dos anos. No decorrer dos anos. Isso quer dizer que também nessa situação de Abacuque, ele está trazendo
uma revelação à casa de Judá. E a situação aqui é que Judá estava vivendo em iniquidade. Então, o cativeiro aqui e a situação estava complicada. Jeremias, na verdade, ele se preocupa mais com o julgamento de Deus do que o arrependimento em si. Quando Jeremias está falando esse versículo, quando ele está realmente escrevendo as lamentações, ele está pedindo a Deus: Senhor, converte-nos a Ti, e seremos convertidos, renova os nossos dias como o dia dantes. Mas ele está exatamente preocupado com o julgamento de Deus. E já o profeta Abacuque, ele é aquele homem que está preocupado com aquilo que Deus vai fazer com Judá, mas ele ora ao Senhor. E nós vemos um coração de um profeta preocupado, e Deus de fato diz que a resposta não demoraria. E já em Jeremias, a resposta de fato de Deus veio rápido, porque o Senhor leva ali eles a cativeiro. Imagine Jeremias orando e Deus dizendo que vai levar em cativeiro. A situação é muito complicada, mas nós sabemos que Jeremias foi livre disso, porque ele viu, a dor mais de Jeremias, que ele viu a profecia de Deus se cumprir. E Abacuque está olhando para uma obra. Mas quando eu li esse versículo, como nós falamos aqui em Lamentações, para os irmãos começaram a entendermos o que estava acontecendo nessa fase. Você pode ver que no versículo 20, por exemplo, de Lamentações 5:20, Jeremias está dizendo assim: por que te esquecerias de nós para sempre? Por que nos desampararias por tanto tempo? Tanto tempo. Então, no versículo 22, por que nos rejeitaste totalmente? Por que te enfureceria sobremaneira contra vós outros? Então a gente vê aqui que de fato Deus, ele está irado. A palavra enfurecido não está declarando que Deus está dando glória. Concorda comigo? E agora nesse versículo de Abacuque, olha o que diz aqui o 3, queridos. Não, perdão, no versículo 2 que nós lemos, quando ele fala: aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos, faze conhecida. Na tua ira, lembra-te da tua misericórdia. Na tua ira. Jeremias, ele está enfurecido, e Abacuque, ele está irado. E aí, eu fui lá no Aurélio para saber qual é a diferença, para nós procurarmos saber o que na verdade o Senhor queria falar com eles. Porque a preocupação de um é o julgamento de Deus, não o povo a vir a se arrepender. Mas Abacuque está preocupado também: Senhor, aviva a tua obra no decorrer dos anos. Ou seja, ele estava preocupado de fato com um grande avivamento. E quem está, vamos dizer, em cativeiro, vai pensar em avivamento. Mas Deus sempre tem uma promessa, independente da situação que vivemos na nossa vida. Então olha só, a palavra enfurecer, que é o que está falando aqui em Jeremias, Deus está enfurecido. O que significa? Enfurecer quer dizer tornar furioso, ira. Então enfurecer tem o mesmo significado do que o Senhor está falando, do que na verdade Abacuque está
na tua ira, lembra da tua misericórdia. Então, ou seja, a situação era complicada. E nós estamos falando aqui do tema dessa mensagem, que é buscando em Deus renovo e paz. Então, olha a situação que vivia Judá, a situação que vivia aqueles irmãos naquela época. Então, o que Deus na verdade quer fazer? E eu perguntei para o Espírito Santo: Senhor, Ele está dizendo aqui que quer que a sua obra seja avivada no decorrer dos anos. E é interessante que nós, trabalhando na igreja, trabalhando, vamos dizer, o evangelho, o que nós na verdade focamos na vida das pessoas? É de fato, no decorrer dos anos, essa pessoa se tornar avivada. E tem pessoas que ela entrega a sua vida para o Senhor e ela vive um avivamento explosivo. E no decorrer dos anos, ao invés desse avivamento ele continuar crescente, a pessoa acaba indo para a Babilônia. Ela não vive esse renovo e essa paz constantemente dentro de si. Isso, na verdade, gerando muitos problemas de ordem emocional, de ordem pessoal. E eu creio que o profeta Jeremias estava vivendo um colapso terrível, porque nós sabemos que de tudo aquilo que Jeremias tentou fazer, nada deu certo. Não teve jeito, o povo foi levado. E agora Abacuque também está vendo que Deus vai executar juízo. E ele diz: Senhor, eu preciso de uma resposta, porque eu acredito que se haver um avivamento como era antes, pode haver cura. E quando existe um avivamento na nossa vida, é só após um avivamento que vem cura na nossa vida. Não existe cura se não haver avivamento. E esse avivamento, ele traz renovo e, logicamente, ambos traz paz. Mas eu perguntei para o Espírito Santo: Senhor, o que está por detrás aqui do coração desses profetas? O que na verdade está por detrás do coração de Abacuque quando ele fala: aviva a tua obra, aviva, Senhor, eu quero renovo, Senhor, eu quero sentir essa paz. E nós podemos ver também que esse grande homem que estamos falando, que é Jeremias, ele também está dizendo: olha só, converte-nos a ti, Senhor, e seremos convertidos. Renova os nossos dias como dantes. Olha aí, renova a tua obra como os anos anteriores, antes. Senhor, renova os nossos dias como dantes. E eu quero fazer uma pergunta: como está a sua vida desde o dia que você aceitou Jesus? Porque o apóstolo Paulo, ele diz que a salvação está mais próxima desde o dia em que ele a aceitou. Isso quer dizer que para nós que estamos no Senhor, cada dia é para sentirmos um renovo, uma alegria, independente da situação que vivemos. Mas o que estava por detrás também desse versículo? E eu perguntei para o Espírito Santo: olha só, quem está falando de renovo como dia dantes, é porque na mente, por exemplo, tanto de Jeremias quanto de Abacuque havia lembranças. Assim como o teu irmão, lembranças. Dentro do coração de Jeremias tinha lembranças. E o que na verdade traz renovo na nossa vida e paz é quando nós lembramos da onde o
sabe que aquilo vai gerar no coração das pessoas lembranças. E uma pessoa que não vive de lembranças, boas lembranças, mas nesse caso aqui, eu estou falando que ele está falando renova. Ninguém pede para haver um renovo de coisa ruim. Amém? Os irmãos concordam? Então, ele diz assim: ó, renova os nossos dias como dantes, como era, Senhor. Eu quero, a Deus, sentir. Eu quero, a Deus, que aquele povo sinta. Mas, primeiramente, converte a Ti. Converte-nos a Ti, Senhor. Que oração, irmãos. Como que eu posso viver renovo e paz se eu não for literalmente convertido ao Senhor? Não convertido a uma religião, não convertido a uma placa de igreja, não convertido a um sistema. Ele aqui está vivendo uma situação difícil, e ele diz: Senhor, não nos rejeita. Olha, rejeição é o pior trauma da alma de um ser humano. Quando uma pessoa se sente rejeitada, mesmo que ela está em família, por exemplo, dificilmente ela vai viver paz e renovo. Ela pode viver pedaços e momentos, porque haverá sempre uma cunha lançando essa pessoa para fora. E Jeremias está dizendo: porque nos rejeitaria totalmente? Porque te enfurecerias? Ou seja, Senhor, porque o Senhor está irado? Porque na verdade, Senhor, porque o Senhor está totalmente furioso. Mas ele tinha algo positivo: lembranças. Então, Senhor, eu quero usar aquilo que está dentro do meu coração, porque eu lembro, a Deus, que esse povo um dia orou ao Senhor. Esse povo um dia te reverenciou. Acredito que Jeremias aqui não está escrito, mas eu creio que Jeremias, ele deve se lembrar, nas lembranças, logicamente, que aquele povo foi tirado com o braço forte do Egito, e que o Senhor fez maravilhas no meio daquele povo, mas que mesmo por causa da rebeldia, muitos deles foram destruídos. Mas o Senhor foi levantando um povo forte, foi levantando um povo que temia Deus, e toda vez que aquele povo estava adorando a Deus, orando a Deus e buscando a Deus, havia renovo e paz. Aleluia! Então, eu fui buscar na Bíblia algumas situações que Deus fala de lembranças, e é interessante que as lembranças que Deus fala, ela traz sempre uma conotação de festa, e traz sempre uma conotação de estar em unidade, estar em família, estar juntos. Não é um renovo para mim, não é uma paz para mim, mas é uma paz que traz alegria para o corpo. E logicamente, Jeremias aqui está falando do povo. Jeremias está intercedendo pelo povo. Então, por gentileza, abra sua Bíblia lá em Números 10, Números capítulo 10. No versículo de número 10, o versículo de número 7.
aviva a tua obra como os anos anteriores. Se nos convertermos a Ti, Senhor, certamente o Senhor nos renovará como os dias dantes, lembranças. E aqui está dizendo, 10 Números, capítulo 10, versículo 7. Mas se houver de ajuntar a congregação, tocar-vos-ei, porém, não arrebate. Os filhos de Arão, sacerdotes, tocarão as trombetas, e a vós outros será por estatuto perpétuo nas vossas gerações. O versículo 9. Quando na vossa terra saíres a pelejar contra os opressores que vos apertam, também tocareis as trombetas a rebate, e perante o Senhor vosso Deus haverá lembrança de vós, e sereis salvos dos vossos inimigos. Versículo 10. Da mesma sorte, no dia da vossa alegria e nas vossas solenidades e nos princípios dos vossos meses, também tocareis as vossas trombetas sobre os vossos holocaustos e sobre os vossos sacrifícios pacíficos, e vos serão por lembrança perante vosso Deus. Eu sou o Senhor vosso Deus. Jeremias, quando ele está buscando de Deus uma conversão daquele povo, e ele é tão humilde que ele diz: converte-nos a ti e seremos convertidos, renova os nossos dias como dantes. Eu acredito que ele estava meditando no livro de Números, porque ele sabia que quando aquele povo saiu, quando Deus ele sai para pelejar contra os opressores que apertam, que oprimem, ele diz: olha, ele sabia que havia uma ação de tocar trombeta, e essa ação está dizendo que vai ser por estatuto perpétuo nas nossas gerações. E ele está sabendo que Deus diz: mas se houver de ajuntar a congregação, ou seja, o povo naquele momento estava disperso do propósito de Deus. Então, do que Deus tinha lembrança, do que Deus na verdade queria que o povo se lembrasse, Deus queria que o povo se lembrasse que haveria e há um estatuto perpétuo nas vossas gerações. E uma coisa, irmãos, que Deus jamais se esquece é da sua palavra. E quando ele está falando aqui de lembranças, olha que interessante: e perante o vosso Senhor vosso Deus haverá lembranças de vós, e sereis salvos de vossos inimigos. Ou seja, no espírito de Jeremias, ele sabia qual que era a falha do povo, e porque Deus está virado por causa de uma rebeldia, porque eles não ouviam o Senhor. Mas se aquele povo tivesse ouvido a Deus, e eles soubessem do que Deus desejaria que eles se lembrassem, então a palavra está dizendo: da mesma sorte no dia da vossa alegria. Ou seja, para haver renovo e paz, tem que haver alegria, irmãos. Tem que haver alegria. Tudo bem que tem muita gente que é bem espiritual que quer falar: pastor, olha, eu estou renovado na tristeza. Glória a Deus, é verdade. Mas nem todo mundo vive esse nível de fé que você tem. Jeremias está vivendo um nível de fé muito grande, mas ele está num momento totalmente triste da sua vida, e você sabe da história dele. Mas ele queria que Deus trouxesse renovo. Então a Bíblia está dizendo
E esse momento, igreja, que estamos falando no livro de Números, fala da celebração da Páscoa, fala sobre a nuvem sobre o tabernáculo, fala sobre as duas trombetas de prata, e aqui mostra os israelitas partindo para o Monte Sinai. Ou seja, Deus, Ele sempre quis que o povo ouvisse a Deus. Então o que Ele estava dizendo? Senhor, aviva a tua obra para que aquele povo possa te ouvir, Senhor. Aviva a tua obra para que aquele povo se lembre que lá no Monte Sinai houve um concerto. O que você quer dizer com isso, pastor? Que para nós vivermos buscando em Deus renovo e paz, nós precisamos sempre nos lembrar do que o Senhor disse a respeito de nós. E o que o Senhor disse a respeito de nós? Que nós somos um povo que já entramos na guerra com a vitória. Que nós já somos um povo que já entramos na peleja e ela é ganha. Que nós somos um povo que estamos vivendo opressão como eles estavam vivendo opressões. Mas a Bíblia diz que quando Deus Ele sai para pelejar contra os opressores, porque nós estamos apertados, nós precisamos tocar trombeta. Irmãos do céu, eu vou ler de novo esse versículo para os irmãos, vai mergulhando. Quando na vossa terra saídes a pelejar contra os opressores que vos apertam, também vós também tocareis as trombetas a rebate, e perante o Senhor vosso Deus haverá lembrança, e sereis salvos de vossos inimigos. Ou seja, havia uma instrução de Deus. Qual é a instrução de Deus? Vocês precisam congregar, vocês precisam estar juntos, vocês precisam reconhecer os estatutos perpétuos nas vossas gerações. E amados, o que na verdade o diabo mais rouba na vida de uma pessoa, paz e renovo, é quando nós não guardamos os estatutos do Senhor. E é tão simples guardá-los, que é: amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. E quando eu guardo esses dois, por exemplo, que lá era 10, mas Jesus trouxe para 2. Mas é interessante que quando nós vivemos isso na íntegra, em todo momento e situação da nossa vida, o que nós fazemos? Nós queremos estar em festa com Deus, nós queremos adorar a Deus. Sabe por quê? Porque quando a Bíblia diz que Deus Ele vela pela sua palavra cumprir, Deus leva isso a sério demais. Olha, e a Bíblia está dizendo que haverá lembrança de vós e sereis salvos dos vossos inimigos. Então, vamos recapitular. Abacuque e Jeremias sabem que Deus está irado, ou que Deus está enfurecido, mas eles pedem para Deus trazer um renovo, e Ele pede até para que o povo se converta a Deus, porque Ele tinha lembrança. E qual é essa lembrança? Que quando o povo guardasse os estatutos de Deus, e nós sabemos que qual é